Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo. Me chamo Marcelo, sou estudante da UFC Campi Russas, atualmente no segundo semestre de Ciências da Computação. Bom, minha equipe é formada pelo Douglas Maia, por mim, né, Marcelo Albuquerque, pelo Danilo, pelo Alan Vitor e o Davi Andrade. Bom, esse nome que está no centro da tela é justamente o nome do artigo que a gente ficou responsável por apresentar, né? Que traduzido fica Personas para um alinhamento de equipe interdisciplinar nas atividades de elicitação de requisitos. Bom, o envelhecimento populacional, né, é um assunto que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. E assim, no Brasil, o estudo de demografia médica de 2018 revela que existem apenas 1.817 geriatras no país, ou seja, existe apenas 1.817 médicos especialistas na saúde do idoso no nosso país. E aproximadamente 28 milhões de idosos, que fazendo uma divisãozinha disso daí, fica aproximadamente um geriatra, né, um médico especialista para cada 15.424 idosos. Vendo o tamanho de discrepância, um número totalmente desproporcional, foi feito um projeto interdisciplinar que englobou mais de uma área de pesquisa e atuação, que no caso envolveu tanto as pessoas da área da saúde, como os médicos clínicos gerais, médicos especialistas, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, e também envolveu o pessoal da área da tecnologia, que no caso foram os engenheiros de software, engenheiros e cientistas da computação, enfim, pessoas da área da TI no modo geral, né? O objetivo principal desse artigo é apresentar como a participação das pessoas, que vamos já falar o que são as pessoas, quem são elas, a participação das pessoas auxiliou, né, como essa participação auxiliou no alinhamento de integrantes de um projeto disciplinar em relação aos requisitos a serem contemplados no desenvolvimento da plataforma, né? A gente vai ver. E quem são essas pessoas, né? As pessoas são utilizadas para auxiliar o entendimento de outros envolvidos de um projeto de desenvolvimento de software em relação às características como usuário e com seus comportamentos, atitudes e motivações, né? Essas pessoas são um grupo de pessoas, não necessariamente um grupo de pessoas técnicas, né? Mas que elas vão sim estar em contato direto com o grupo de desenvolvimento de software, vão estar ali em contato com os engenheiros, com os técnicos e tudo mais. Por quê? Essas pessoas, elas são a representatividade dos usuários finais, né? Do público-alvo desse software, dessa plataforma que está sendo desenvolvida. E assim, por ele estar em contato direto, né? Eles estão ali pessoalmente, ou então por e-mail, por mensagem, bate-papo. É uma linguagem simples, que não é difícil a compreensão, né? Já que é uma coisa bem formal, nada de documento extraordinário, aqueles documentos oficiais e tudo mais. Se torna uma linguagem de fácil compreensão e que é muito útil para fomentar discussões dentro do time. Bom, aí os dados que essas pessoas têm que passar para o time não são dados exatos, né? Vamos supor, como é que eu posso dizer? Como se fosse apenas aqueles dados sempre em todos os casos. Não é esse o caso, né? Os dados eles podem variar de acordo com a plataforma. Se for um aplicativo de, por exemplo, nesse caso seria um aplicativo, uma plataforma que iria fazer um acompanhamento da saúde do idoso, né? O acompanhamento do idoso e tudo mais, com médicos, especialistas e tudo mais. Iria ser um tipo de dado. Já se fosse um aplicativo de esporte, por exemplo, seria um outro tipo de dado. Um aplicativo de jogos, outro tipo de dados. E assim vai, vão mudando. E no caso, a gente pode ter o nome da pessoa, né, como exemplo. A gente pode ter o nome, a idade, a imagem, a ocupação, em momentos vagos, em momentos no seu trabalho mesmo, o que, que você faz da vida, dependendo muito de que seja aquela plataforma. Histórico de vida, escolaridade, status socioeconômico, entre outros casos, né? Bom, a etapa de licitação e análise de requisitos é uma das etapas no desenvolvimento de um software que pode mais ser afetado pelo uso de personas, pois através dela é possível ter uma visão mais fiel das características do usuário e então definir melhor o funcionamento de software e seus requisitos. Mas por quê? Por que é uma das etapas que pode mais ser afetada? Como eu falei anteriormente, as pessoas elas vão estar em contato direto com os desenvolvedores, representando aquele público-alvo, né? Aquele usuário final.
Então, como é que aquele usuário iria se comportar de acordo com o layout, por exemplo, daquele programa, daquele site? Como é que o usuário iria, como é que iria acontecer a interação da pessoa com o computador, com aquele software? Como é que esse tipo de coisa iria acontecer? Como é que seria mais fácil o software pegar os dados daquele usuário, né? Como é que iria acontecer esse tipo de interação? Nesse caso, as pessoas iriam entrar, né, como representação dos usuários, informando como é que está a interação, como é que poderia melhorar, o que que falta, o que está legal, o que que não está, né, sempre ali junto com a equipe técnica, junto com os desenvolvedores. Né? Aí vamos lá para o conceito, né, o porquê das aspas, vamos já falar. O primeiro ponto vem falando que a transição epidemiológica desemboca no aumento da prevalência das condições crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, diabetes, mellitus, câncer e agravos da saúde mental, né? E outro ponto, algumas pessoas idosas conseguem realizar suas atividades cotidianas, sendo consideradas independentes, enquanto outras pessoas necessitam de supervisão, sabendo parcialmente sendo parcialmente ou completamente dependentes, né? Como a gente sabe, nem todo idoso é do mesmo jeito. Tem idosos que vêm desde a época da juventude, desde a infância, praticando aquelas atividades físicas, que têm um hábito alimentar diferente, que têm bons hábitos alimentares, e que não prejudicaram tanto a saúde quanto os outros, que não praticam esportes, não se movimentam, não têm um hábito alimentar bom. E a gente percebe bem, dá para ver bem a diferença entre esses dois tipos de pessoas, né? Como é que elas chegam na terceira idade. Então, logo a gente pode ver que existem tipos de idosos diferentes, né? Aí vamos para o real conceito, que fala que o controle das condições crônicas não transmissíveis não transmissíveis, perdão, não é suficiente para responder às necessidades de saúde dessa faixa etária. O conceito de saúde para a pessoa idosa se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência do que pela presença ou ausência de doença orgânica, que justamente já contradiz esse primeiro ponto, né? Que fala é, que dá pelas condições crônicas não transmissíveis. Aqui vem falando, o real conceito fala que o controle é dado mais pela condição de autonomia e independência, porque a gente sabe que tem sim idosos que possuem essas doenças crônicas, que têm diabetes, idosos que têm problemas de pressão, problemas do coração, e ainda assim conseguem se manter de certa forma saudáveis, né? Conseguem se manter mais ativos, conseguem ainda fazer as tarefas dia a dia, dentro de casa, sair, fazer uma caminhada, uma corrida logo cedo, no finalzinho da tarde. E eles ainda estão ali, de certa forma, sem depender de uma pessoa mais jovem, sem estar, como é que eu posso dizer? Sempre dependente de uma outra pessoa para praticar tarefas do seu dia a dia, seu cotidiano, para ir no banheiro, para, sei lá, para limpar uma coisa, para fazer qualquer tipo de coisa, né? Então, fica por aqui. Aí o próximo tema já é com a próxima pessoa. Muito obrigado por assistir.